dar início aqui ao evento, eu queria, antes da gente dar as boas-vindas, talvez até como professor, contextualizar o que a gente está fazendo, antes de falar dos parceiros, e rapidamente contextualizar, para a gente, a partir daí, dar as boas-vindas e começar a trabalhar. Primeiro, rapidamente falando, coisa que todos nós sabemos, mas que é importante a gente pensar. Isso aqui é o que aconteceu com a população, o grande boom da população. O primeiro grande boom começa com a agricultura, que fez um homem, né, que começa a zanzar para o planeta há mais ou menos 500.000, 250.000 anos. Começamos a crescer a população. O segundo boom veio ao redor de 1800, foi muito rápido. A gente estabilizou em menos de 1 bilhão, por muito tempo depois da agricultura, e a gente começou. Quando a gente olha o que a gente usa hoje de energia, a gente vê que a maior parte é fóssil, e não precisa ser nenhum estatístico. Eu simplesmente fiz um copy-paste dessa figura, não fiz análise estatística nenhuma. Coloquei uma contra a outra. Basicamente, nós somos reciclo de fóssil. É isso que eu sou. Se não fosse petróleo, nós não estaríamos aqui. Nós somos petróleo. Se a gente dissolvesse um de nós e botasse no espectro de massa, ia encontrar um monte de carbono fóssil. Não dá para falar mal do petróleo. O petróleo é sensacional, é extraordinário. Entretanto, e ele é renovável. O problema é só que a conta não fecha. Esse é o que a gente usa por ano, isso aqui é o que o planeta produz por ano. O nosso problema é um problema meramente de fechar conta. Nada mais. Isso aqui é o nosso inventário de CO2. Isso aqui é o que o homem produz de saldo de CO2 por ano. 4 gigatons de CO2 que a gente começa a colocar na atmosfera, a mais. E cada 2,13 gigatons representa aproximadamente 1 ppm de aumento de CO2 na atmosfera. Olha o que aconteceu. Quando o cara começou a medir na década de 50, lá, por meio do Havaí, do Pacífico, ele começou a ver que interessante, a quantidade de CO2 do planeta está aumentando. Ele pensou, pô, que bom, CO2 aumenta a temperatura, então a gente vai poder ter uma Europa tropical. A primeira reação foi positiva, foi, pô, que legal, está aumentando a temperatura, o CO2 da Terra. Aí o pessoal começou a medir, né, gelo e tal, 800.000 anos, e aí começou a ver que tem uma coisa esquisita. Isso aqui é dado de 800.000 anos de consideração de CO2. A gente está aqui, e crescendo. Porque não precisa ser um gênio, não precisa de nenhuma análise estatística, é só o óbvio. Esse negócio aqui tem uma coisa errada. Várias tecnologias de mitigação, solar, eólica, essa coisa toda, mas quando a gente pensa nela, o que a gente vê é que se elas funcionam, elas simplesmente reduzem a velocidade do incremento. Não reduzem a concentração de CO2, apenas reduzem a velocidade do incremento. Para você, e como o homem é uma espécie biológica, e toda espécie biológica está fadada à extinção, ninguém imagine, se a gente não usar muita inteligência, que o homem como espécie em si vai resolver o problema naturalmente, não vai. Quando as tecnologias começam a funcionar, o que a sociedade faz é reduzir o preço do petróleo, para quebrar essas iniciativas. Está no nosso DNA como espécie biológica. É isso que o nosso cérebro tem que se contrapor com a inteligência e com as bases da economia. Isso aqui é o futuro, o que faz uma fixação de carbono. Lembrando, né, que quando você fixa carbono, aí sim você começa a reduzir o ângulo, a reduzir a concentração de CO2, a fazer engenharia climática. Pô, eu juro que eu vou encher pouco o saco de vocês com isso, mas isso é importante, é a base fundamental. Isso aqui é fotossíntese. Fotossíntese nada mais é do que pegar o CO2 que está na atmosfera, incorporar elétrons vindo da água através da fotossíntese, e com isso a gente produz uma glicose. Glicose é a grande peça de leve da vida, né? Tudo depende da glicose. E o problema hoje da cana, por exemplo, de outras culturas, quando você pega glicose, né? Resultado da fotossíntese, junto com frutose, faz uma sacarose, que é isso aqui, está aqui a pecinha do Lego. O problema desse açúcar é que ele é solúvel. E ao ser solúvel, ele é remobilizável. E quando ele remobiliza, ele mostra para a planta, pare de fazer fotossíntese que eu já tenho açúcar demais. A planta sente. Pessoal, se essa mesma lógica a gente usar, produzindo açúcar insolúvel, que o metabolismo da planta não sente, não para a fotossíntese, quando a gente olha a celulose, é glicose pura, é que é pecinha de leve. Olha o que a gente tem no Brasil de vantagem. Plantas C4, não vou entrar em detalhe, mas basicamente, ponta de padeiro,
Enquanto que o milho pega 1,5% dos focos e converte em energia química, uma cana consegue fazer isso com 7, 8%, talvez até mais. Uma coisa interessante da abelha cana é que ela é uma variedade enorme de canas e elas cruzam todas entre si. E quando cana cruza, você pode produzir ou cana de açúcar, ou se você continua o cruzamento, você produz coisas como essa. Cana de energia. Porque a gente está falando de intensidade energética. Qual é a nossa visão, pessoal? Nossa visão é que com ciência, tecnologia e políticas públicas, né, nós somos capazes de fazer uma gestão adequada de solo, água, recursos biológicos, para fazer frente às fontes fósseis, né, de carbono. E o mais importante, fazer isso com excelente negócio. Essa é a visão. Essa é a coisa que o Brasil pode fazer. E aqui, como negócio, a nossa disponibilidade de terra, né? Roubei essa aí da Única, né? Trabalho incrível, mostrando que a agricultura no Brasil mal começou. O que a gente tem mesmo é pasto, onde a gente tem vaca solitária, meia cabeça por hectare. Isso é uma loucura. A gente mal começou a agricultura no Brasil. Quando a gente olha, então, uma cana-energia, quais as vantagens da cana-energia? Isso aqui é uma cana, né? Tipo, a cana-energia produz mais que o dobro no começo, metade do custo de produção, e com 10 mil hectares a gente consegue essa produção. E ela tem açúcar insolúvel. É para isso que a gente precisa, e foi um verdadeiro boom na economia, as tecnologias de segunda geração. E talvez os empreendimentos econômicos foram um pouco antes do tempo, porque ainda não estava completamente pronto. O que é a segunda geração? Nada mais é do que pegar esse açúcar insolúvel e converter em solúvel. É só isso, mais nada. E quando você consegue cultivar açúcar insolúvel, você consegue produzir 2, 3, 4 vezes mais na mesma terra, na mesma área. Pessoal, olha o tamanho da oportunidade do Brasil. Se a gente pegar a segunda geração com cana-energia, pegar metade dos pastos do país, a gente consegue produzir um equivalente de etanol que consegue matar o consumo global de gasolina. O tamanho dessa oportunidade. E aqui os famosos carros elétricos, né? Quando a gente faz análise de vida, se o carro elétrico vem de carvão, consome a mesma quantidade de CO2. Olha o que é a matriz, por exemplo, da Alemanha. Então, quando você faz uma análise, é a mesma coisa de carro a gasolina, não muda nada, não descarboniza nem um pouco. Olha agora novas tecnologias, é isso que a gente tem que investir. Célula combustível. Você pega etanol, através das células combustíveis, você remove os elétrons, vira uma corrente elétrica, e dessa corrente elétrica você tem um motor para fazer funcionar. Esse é o futuro. A Nissan, inclusive, tem um carro teste, e a gente tem que avançar em cima disso aí. É uma tecnologia extremamente promissora, e aí com um carro que faria 9 km de etanol, começa a fazer 24. Nossa missão é essa aqui, tirar o petróleo do meio do caminho, substituir gradualmente, né, como um bom negócio, inclusive para quem produz petróleo. E o último dado, a ciência brasileira. Pessoal, nós já sabemos fazer ciência. Hoje o Brasil é uma das grandes potências científicas do mundo. Estamos aqui na posição número 13, 12, tá, ali, ó. Acima da gente só tem potência e grandes países. Quando a gente olha a inovação tecnológica, até que uma meia letra para caber e cortar um monte de gente para cima, nós estamos na posição 70. Ou seja, nossa ciência não está comunicando com o setor produtivo. A gente tem que fazer isso para fazer o país realmente funcionar. Aqui é um dos exemplos que esse negócio funciona. Há 30 anos atrás, né, foi feito o acelerador de partículas. Está aqui uma figura que é um herói nacional, o professor Rogério Cerqueira Leite. É ele que, né, impulsiona as forças políticas. Esse aqui é o nosso acelerador. Quem tiver interesse em não conhecer, tem que conhecer, todo feito no Brasil, ciência brasileira, pesquisadores brasileiros. E aqui é o SNPEM, o acelerador de partículas está aqui. E aqui é o Sirius, o nosso novo acelerador de partículas. Eu brinco dizendo que esse é o maior microscópio do mundo. O ano que vem, quando tiver a primeira linha inaugurada, é a coisa mais incrível. E aqui vamos falar um pouquinho de valor e preço. O Sirius vai custar 1,5 bilhões de reais. Esse negócio é incrível, é o maior recurso já aplicado, né, na ciência nacional. Mas a reforma do Mané Garrincha foi 1,8. E não tem um acelerador lá dentro. É só cadeira. Então, será que é caro mesmo? Isso aqui é uma frase do professor Rogério
nos coloca. É surpreendente o que conseguimos realizar quando deixamos de lado a questão da autoria. Esse quadro está aqui, uma reunião de diretor, entregou sem falar nada, a gente entendeu. Está aqui o nosso colega, né, o diretor da Eliminando, o Fázio. É uma pena que os outros diretores tinham um compromisso que não puderam vir, o Zé Roque, do LMLS, o Cleonice, diretor administrativo, responsável. Essa obra é incrível em termos de gestão. E o Zé Roque, né? E o Kleber, professor do LMBio, né, da Biociências. Aqui, pessoal, estamos aqui, é uma organização com 9 mil metros quadrados. Aqui embaixo são todos os laboratórios, em cima escritórios, aqui uma planta piloto. E nós somos organizados dessa forma, não sei se vocês sabem, mas desde que a mecanização da cana começou, a produtividade brasileira baixou em mais de 10%. Porque, como eu disse, açúcar solúvel puro, não vai para a raiz da cana é fraca e não aguenta a mecanização. Aquela energia, esse problema acaba. E a gente está trabalhando em novos processos de mecanização. Aqui nós temos uma unidade molecular, uma unidade de processo e uma unidade industrial, e ligando tudo isso em inteligência de processo, né? Está aqui o meu nome, o nome da divisão, o que a gente faz daqui. A universidade é muito comum, eu sou professor de universidade, eu posso falar isso com tranquilidade. A gente primeiro encontra a solução, isso vai atrás do problema. Aqui não. Aqui é orientado a problemas reais, problemas nacionais. Nossa estratégia é essa, fazer a ponte de conhecimento científico e tecnológico. Isso aqui é uma organização sem fins lucrativos. A forma de trabalhar com o CTD, com o CNP, é muito fácil, a gente faz contrato muito rapidamente. Aqui o conjunto de parceiros com quem a gente teve contrato e tem um conjunto enorme de novos parceiros que estão entrando, né, nessa linha. E com isso eu queria pedir ao professor Rogério para dar, né, as boas-vindas, professor, aqui ao nosso público. Bom, boas-vindas. Os senhores são bem-vindos, obviamente, no CTBE e também no CNP, que é a organização maior. Acho extremamente importante essa reunião, vai trazer benefícios para o Brasil, importante não só para os empresários, mas para o Brasil todo. E todos lá. Pessoal, dito isso, eu queria dizer novamente, lembrando aí a frase que o professor Rogério nos coloca, não tem autoria. Não tem autoria, a parceria com a Embrapa, com o Unicamp, é difícil até começar a falar, porque são tanta gente realmente nesse programa, que é um projeto nacional. Temos aqui muita gente da formação, do Proalto, então eu acho que essa é uma transição que a gente está fazendo naturalmente em benefício do país. Bom, dito isso, começar a trabalhar para valer, né? Como é que é? Quem agora aqui, Carol? Miguel, agora você. Pessoal, desculpe, 2 avisos aqui. Primeiro, nós vamos ser super rigorosos no tempo, porque a gente tem uma coisa muito grande. Segundo, dizer o seguinte, fomos surpreendidos com 200 inscrições, mas nós não queremos deixar ninguém de fora. Então fizemos esse arranjo, colocamos, né, pessoas aqui com esse crachá verde e tem o resto do pessoal assistindo lá em tempo real. Vai poder interagir no coffee break, no almoço, essa coisa toda, né? Mais algum aviso? Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Miguel, manda lá. Eu tenho uma outra apresentação para explicação do CBio, então eu queria, só tem 15 minutos, e em 15 minutos a gente não perde tempo. Eu achei bem legal que fosse só 15 minutos. Não só que fosse 15 minutos, porque eu obrigo você a falar o essencial, mas tem uma história no Talmud que um estrangeiro chega na Pérsia e tem um senhor já de idade tecendo um tapete. E o estrangeiro pergunta, você não tem medo de que se você não termine esse tapete? Aí o senhor, o persa, responde, não, porque eu não comecei. Eu acho que é muita história do Renova Bio e do que a gente está tentando aqui, porque, assim, da não autoria, porque eu não comecei. Porque ninguém começou, porque alguém começou lá, uma pequena ideia, mas aqui é uma construção de vários tecelões. Eu queria agradecer
o CTBE, o Gonçalo, a Carol, que a gente se encontrou lá no evento, e o Gonçalo Foguete, assim, falou, vamos fazer, eu falei, vamos, mas ele organizou tudo. Agradecer a Embrapa, sem o apoio inicial da Embrapa, a gente não teria conseguido se organizar. A Maria, o Marcelo, a Michele, a Nilza, que sempre estão, que ajudaram na construção, e todas as outras pessoas que fizeram. A Unicamp, o Joaquim também, que é um sábio, assim, tá na categoria do Plínio, essas pessoas que a gente sempre ganha de conviver. E também no CTBE, o Bononi, o Matheus e o Otávio, que tem ajudado, e da Agroícone, o Marcelo Moreira, que eu estou lembrando, ainda anotei os nomes para não esquecer os sobrenomes, mas que eu vejo lá e às vezes eu não ia lembrar todos. Mas todos os outros que participaram, acho que de todas as fileiras aqui, 70% ajudaram a construir esse programa, que deriva uma parte desse, eu gosto de chamar disso de um eixo, né? Os eixos que compõem o RenovaBio. Mas eu sempre faço essa pergunta, aqui um público mais qualificado, quem sabe o que é o RenovaBio? Então, legal. Porque aqui já deu 50%. Em muitos eventos, a gente fez um evento em São Paulo que tinha umas 200 pessoas, 3 pessoas levantaram a mão, e um cara eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu falei, pô, o que é o RenovaBio? Não, é só um programa que nós estamos criando. Mas eu não conhecia o cara. O RenovaBio, a explicação dele é relativamente fácil. Ele parte do pressuposto da análise do ciclo de vida, ele certifica a usina produtora de biocombustível, são juntadas nessa relação de biocombustível todos os tipos de biocombustíveis, segunda geração, primeira geração, biodiesel, etanol, e o que surgir como tecnologia no futuro, a gente não escolhe um tipo, né? Essa certificação dá uma nota para aquele produtor. Esse produtor, a partir do volume negociado com a distribuidora vezes a nota dele, ele tem um direito de gerar de precificar a sua externalidade positiva. E essa externalidade tem uma acreditadora, que é o banco, que acredita aquele papel, e esse papel é negociado na bolsa. Existe uma legislação que obriga, a partir do ano anterior, qual é o consumo de combustível fóssil das distribuidoras no Brasil, ele precisa fazer a compensação, a partir de uma meta de descarbonização, ele tem que comprar esse CBio. O RenovaBio é só isso. Então, ele é relativamente, como o fluxo é simples, né? Eu acabei de mostrar um fluxo que vocês desenharam, e a gente está fazendo. O fluxo do RenovaBio é relativamente simples. O que a gente precisa é entender as externalidades. Porque você tem externalidades positivas e negativas. Uma, acho que você já falou, que é o entendimento do ciclo de vida. Parece tão óbvio que às vezes eu fico pensando que a gente precisa contar mais. Que um carro elétrico movido à energia produzida por carvão é um carro a carvão. Né? E aí é a mesma função do RenovaBio. Se a usina for mais eficiente na retenção de CO2, ela tem uma melhor pontuação, ela pode emitir mais títulos. Essa solução, eu pensei em montar uns gráficos aqui para explicar o que era uma solução classiana, mas vou falar os 3 modelos econômicos que foram construídos na história. Você tem uma solução pigoviana, que é o imposto ou taxação pigoviana, né, Arthur? Que era aquela que a gente tem, que é aquele sonho do carbon tax ou da CID ambiental, ou precificar, pôr o tributo alto para aquele bem que é substituto ao produto que tenha menor emissão. Então, esse imposto pigoviano, ele tem um sério problema, porque ele desloca, toda vez que aumenta o imposto, você tem um peso morto de deslocamento da oferta e demanda. Então, você precifica muito para o consumidor e você não recolhe externalidade. Porque pode ser que o total do imposto não compense a vantagem de compra.
isso era uma teoria de 100 anos atrás. Aí, um tempo depois, os formuladores, os economistas, formuladores de políticas públicas, determinaram que você podia fazer um que se chama trading cap. Eu determino um volume e esse volume tem que ser comercializado. A gente tem trading cap aqui, que é os 27% do anidro, ou o B, se der certo, né, o B10 até o B15 no biodiesel. Então, isso é um trading cap. Essa é uma política que funciona muito bem na implementação para fazer a transição. Mas você não criou o mercado do bem substituto. Na verdade, o problema do trading cap é que você vinculou ele àquele produto que você estava fazendo a transição. Ele tem então um limite desse percentual. No caso do biodiesel, a gente tem um limite do B15. A lei, a gente não consegue ultrapassar. E no caso do etanol, a gente tem um limite do 27, que é o problema do trading cap. Só que tem acho que em 78, né, o Coase ganhou o Prêmio Nobel de Economia com uma solução que ele chamava de mercado. O que era essa solução? Precifica a externalidade. Precifica a externalidade daquele bem que está sendo como substituto e joga no mercado. E aí o próprio mercado dá o preço e dá a vantagem para essa precificação, porque a gente não vai acabar com o petróleo. O petróleo é importante para a política de desenvolvimento brasileira e a gente só vai precificar isso. O RenovaBio é essa precificação. O CBio é desconectado na venda aqui, porque ele é a precificação da externalidade. A externalidade que está sendo comprada com o CBio é a externalidade na produção de carbono. Então, se eu tenho maior emissão de carbono, eu tenho que comprar um CBio para fazer essa compensação. Podem pensar, ontem, Plínio, estava sofrendo lá para explicar, o pessoal que esteve na Casa Civil, acho que a Marília, que estão aqui, Marília e o Plínio estão, né? O Luciano não. O Joaquim e o Marcelo também, o Joaquim foi, né? Então, naquelas explicações lá para fazer, pode apertar o RenovaBio do que for. Ele é a melhor solução. É uma solução de mercado, ele desloca o preço para fazer, ele desloca a função, a meta tem que ser unida por dois, e as pessoas não entendem isso muito bem, porque não entenderam o mecanismo do RenovaBio. Só é possível fazer RenovaBio porque tem um hidratado. Se a gente tivesse só o trading cap, se a gente tivesse só a mistura do trading cap, não funcionaria. É porque ele vira um vaso comunicante da recompensa no hidratado. É graças à política, aos tecelões do passado, que a gente consegue construir uma política de uma solução com o oceano, de precificar a externalidade no bem. E ele combate a externalidade negativa, mas tem uma externalidade positiva, que é a geração de tecnologia. Porque eu poderia fazer um trading cap e vincular a tecnologia, escolher os ganhadores. Só que no caso do RenovaBio, a gente não está escolhendo os ganhadores. A gente está só falando assim, quem é o ganhador, o que for mais eficiente. Se amanhã inventar um jeito de fazer de capim braquiário, porque eu vi que tem muito plantado ali, né? Na última, se a gente conseguir fazer etanol de braquiário, e isso significar uma maior retenção de CO2, aquele vai ter uma nota para fazer. No caso de hoje, a gente remunera segunda geração. No etanol, ou o biodiesel de utilização de fritura, provavelmente vai ser aquele que vai ter a menor nota. Então, a gente tem uma externalidade negativa, que é a redução do conjunto de emissões, e você tem uma externalidade positiva, que é a externalidade do fomento do deslocamento da tecnologia. Eu vi a apresentação do Joaquim lá no negócio, só a calculadora, só fazer a conta da calculadora pode aumentar a estrutura de produtividade. Eu vi o paper que o Plínio colocou, só o aumento de produtividade pode significar que a gente reduza o custo para o consumidor final. Então o RenovaBio reconhece a externalidade, é uma solução de mercado, é uma solução com o oceano, mas tem uma outra vantagem. Eu não preciso vender só RenovaBio por obrigação para distribuição. Se a gente construir ele como CO2 equivalente por tonelada, o CBio pode virar uma compensação. Aí, Pedro, é a compensação que fomenta o bioQAV. Porque em vez de eu plantar árvore na floresta amazônica para fazer uma compensação do avião da... Eu não vim na Gol, eu vim de azul. Mas era só para te provocar.
Se eu paguei o bio-QAV que movimentou aquilo lá e eu injeto no CBio, eu injeto no setor de biocombustível, eu desloco a curva de oportunidade de investimento para bio-QAV, para qualquer biocombustível. Porque aí eu estou remunerando o deslocamento de construir uma solução que seja a solução construída para a aviação. Então eu acho, é uma discussão que a gente já fez no conjunto, que a gente tem um conjunto de oportunidades, que a gente não vai terminar esse tapete, que esse tapete é uma construção contínua. Quando eu li o paper que o Joaquim e a Marília publicaram, às vezes a gente acha que ninguém lê esses papers, né? Mas foi uma notícia no e-mail da Embrapa, aquele Ascom Embrapa, que ninguém lê, né? Uma coisa que eu aprendi da Embrapa, sempre apague aquele e-mail que você vai gastar tempo. Mas quando eu li o paper de vocês, tinha solução. Ciclo de vida, esse trabalho que todas essas pessoas estão fazendo, se só isso funcionar no RenovaBio, só essa certificação, não precisa ter, para fazer já seria um ganho. Mas se a gente conseguir fechar todo esse ciclo de função, é um ganho ainda maior. Mas para isso a gente precisa de força. Trabalhos que grandes articuladores fizeram para execução, mas a gente precisa da força de cada um. Tentar explicar de um jeito, como é que é a Casa Civil, explica para a gente de um jeito simples, mais complexo. O que é o RenovaBio, qual que é o conjunto de impacto deles, que esse tapete não está pronto. Que esse tapete é uma construção. A gente tem o RenovaBio baseado em 4 eixos que eu gosto de classificar porque está dentro dos meus KPIs lá para estruturar. Um é isso, é a certificação do ciclo de vida. O segundo é um modelo econômico que precifica a variação tanto da meta para cá. Se a gente não tiver a regra clara de como vai ser essa meta, nós vamos estar sujeitos à intervenção política para reduzir a meta. Nós vamos construir o RenovaBio perfeito e o comitê lá vai baixar a meta do RenovaBio para 0. Aí você vai ter uma certificação que vai impor um custo de transação no deslocamento, mas é marginal. Então, se não tiver uma coisa técnica para explicar a definição da meta, a gente vai falar. Essa é a construção do modelo. No começo, assim como sonhava com o ciclo de vida, eu acho que vai funcionar, eu sonho que a gente consiga fazer uma modelagem de sistema dinâmico para o setor de biocombustíveis no Brasil, que tem que ampliar. Então, se eu puder usar essa oportunidade, assim como eu li o negócio, mandei um e-mail, eu acho, né, Marília? Mandei um e-mail para a Marília e ela respondeu, que foi o melhor dos mundos, né? Ela respondeu, eu queria fazer o segundo convite, nos ajudem a construir um modelo de sistemas dinâmicos do setor de biocombustível. Esse tapete não vai ficar pronto para agora, nem para esse caso, mas a gente precisa fazer isso. Variei 2% da produtividade, qual é o impacto na produção total de biocombustível no Brasil? Aumentei a taxação de PIS/COFINS em 2%, qual é o impacto total na demanda no deslocamento para cá? A Alemanha tentou fazer isso com energia elétrica, tem uma empresa, uma startup americana, já saiu um minuto, já falou. Tem uma startup americana que a Bloomberg comprou agora, que fez a modelagem de energia, mas eu acho que assim como a gente fez o trabalho de ciclo de vida, a gente podia começar a trabalhar num sistema dinâmico. Os outros 2 eixos são a regulação, que é um trabalho grande para a gente fazer ainda, e o terceiro é esse casamento com o mercado financeiro, porque tem essa parte de vender o CBio, tem todo um deslocamento de curva, tanto de procedimentos regulatórios, como de mercado para o deslocamento do CBio. Agradecer a todo mundo, juntem-se a esse tapete, está no mínimo divertido. Obrigado. Bom, pessoal, Miguel, excelente. O papel de Miguel, não precisa nem falar, tem sido fundamental. Linkar todos esses atores com bom humor, isso não é coisa simples. Quem agora? Tá legal, tem que falar perto do microfone. Não, o Plínio acho que não precisa nem de apresentar. O Plínio é a cabeça brilhante desse programa
Nós, não, mas eu sou grande, né? Bom dia a todas e a todos. Parabéns, Gonçalo. Queria cumprimentar o diretor Miguel Ivan, o professor Rogério, que já saiu. E eu vou falar, talvez, coisas que a maioria das pessoas são conhecidas já, mas ajuda a dar a ideia dos princípios e das justificativas do programa. Em primeiro lugar, o Brasil é o terceiro maior consumidor de combustíveis, né, para transporte, 89 milhões de toneladas em 2014, só perde para os Estados Unidos e China. E no mundo, emissões de CO2 para geração e consumo de energia, eu queria que vocês olhassem aí o pedaço da torta que está em laranja. 23% no mundo advém de transporte. Então, isso denota a importância do setor de transportes para a emissão de gases de efeito estufa. Mas, no Brasil, essa fatia é de 43%. Isso denota ainda mais, na condição do Brasil, o papel que os combustíveis têm para o cumprimento dos compromissos do Acordo do Clima. O compromisso mais sério e vinculante é o de 2025, de redução de 37% sobre a base de 2005. 2030 é indicativo e 2025 está apenas 8 anos na frente, né? Nós já temos uma matriz de combustível bastante limpa, quase 27% do consumo de combustíveis na nossa matriz é representado por etanol e biodiesel. E no futuro a gente espera que isso continue crescendo com biogás, biometano, com bioquerosene e com a expansão dos atuais. E em termos de etanol, enfim, nós perdemos a primazia em 2006 de maior produtor, somos o segundo, mas em termos relativos, o Brasil continua sendo a grande referência, né? Em biodiesel também, os Estados Unidos é o maior produtor mundial, mas o Brasil também é exemplo mundial em biodiesel. Só que nos últimos anos o que a gente observa é que, por falta de uma política, por falta de uma regulação, todo esse sucesso de escala atingido com biocombustíveis corre o risco de continuar estagnado ou até corre o risco de haver retrocesso, tá? Se nada for feito. Então, qual que é a justificativa do que está sendo feito? Bom, a grande justificativa que norteia não só a ação do CNPE para a área de combustíveis, mas também para a área de petróleo, gás e eletricidade, é criar condições regulatórias para um retorno de investimento privado. Como é que se faz isso? Trazendo previsibilidade para os agentes, né? Induzindo esses investimentos, trazendo menor volatilidade sobre a participação dos biocombustíveis no mercado, induzindo, porque não se obriga, você não tem mais aquele modelo de intervenção, não se imagina possível intervenção, e sim regulação, induzindo ganhos de eficiência, né? Para que haja maior competitividade, menores custos para a sociedade. Então, essa semana eu dei uma entrevista para o Gustavo Porto, que está aqui presente, porque uma das discussões que surgiu nesse processo democrático de levar adiante essa proposta, que está, a discussão que está ocorrendo no âmbito do governo, mas qual que é o impacto do RenovaBio para a economia, para a sociedade? Tem surgido questões assim até risíveis, de você vai ferir a lei de responsabilidade fiscal porque vai ter que contratar mais gente para gerir o programa. A gente fala, Miguel, você não precisa contratar mais ninguém, tá certo? Ou, de repente, o CBIO, qual que é o valor desse certificado? Isso não vai ser inflacionário? Não vai ser inflacionário. Porque o grande benefício vai ser a indução de ganho de produtividade. Qual que é esse impacto, né? E nós quantificamos isso, esse impacto, se nós conseguirmos recuperar a produtividade, eu já vou mostrar para vocês. E trazer meritocracia relacionada à eficiência energética e ambiental. O mecanismo é o reconhecimento da capacidade de cada biocombustível contribuir para o atingimento dessa meta de descarbonização, a certificação, que o Miguel falou, a emissão dos CBIOs, a meta de descarbonização, e o efeito, no fundo, é a possibilidade no Brasil de a gente integrar os objetivos de política energética,
agrícola, ambiental, industrial, econômica, de desenvolvimento regional, tudo fazendo parte de um contexto aplicado aos biocombustíveis. Tá? É uma ação que tem envolvido diferentes áreas de governo, o Ministério de Minas e Energia, através da liderança do Miguel, de todos os players que têm participado, o Ministério de Minas e Energia, através do ministro Fernando Coelho, que preside o CNPE, envolveu diferentes áreas de governo, sim, nesse processo, desde novembro. Foi um processo que foi feito com transparência, através de consultas públicas, teve diálogo muito amplo. Esse diálogo, inclusive, se reflete nas manifestações de apoio que o RenovaBio tem recebido, mais de 45 manifestações formais, por escrito, encaminhadas ao presidente da República, ao ministro. Então, nunca teve uma proposta que teve tanta convergência, essa é a verdade. E está nessa fase agora da elaboração da minuta de medida legislativa, que a gente espera seja medida provisória, que estabelece o arcabouço regulatório mínimo. Isso que é importante seja dito. Nós estamos fazendo a casca do ovo. O recheio, a clara e a gema vai ser preenchida na regulamentação. Não está sendo definida nenhuma meta de médio e longo prazo, e essas metas vão estar vinculadas à definição da meta de descarbonização. Essa proposta, inclusive, inclui a possibilidade de incentivo para a indução de contratação por prazos superiores a um ano, que é o que a gente espera que aconteça para que acabe com essa sistemática atual de contratação e precificação, no caso do etanol, absolutamente à vista, e no caso do biodiesel também, que não traz previsibilidade e segurança para investimento, que não traz a possibilidade de estabelecimento de recebíveis em cima de contratos para viabilizar os financiamentos, coisa que o Arthur, lá no BNDES, já estudou e se preocupa permanentemente. Então, os pilares dessa construção são dois só. Indução de ganhos de eficiência na produção e no uso e reconhecimento da capacidade de descarbonização. O RenovaBio conversa enormemente com o Rota 2030. Eles são programas que são irmãos siameses, eles merecem caminhar juntos, e a gente espera que eles caminhem juntos. Ele conversa muito com a plataforma para o Biofuturo, que é a internacionalização desse modelo brasileiro, né, uma influência geopolítica. E é muito importante porque a gente está discutindo o modelo de eletrificação para a mobilidade que a gente está querendo à frente. Foi muito boa a sua apresentação, Gonçalo, inicial, porque está todo mundo encantado na sociedade, no mundo afora, com a eletrificação por bateria. Mas a gente tem a oportunidade de desenvolver no Brasil a eletrificação através de combustível líquido de baixa pegada de carbono, através dos híbridos, através da célula combustível. É a eletrificação que promove desenvolvimento. É a eletrificação que vai resolver o grande problema da humanidade à frente, que é emprego. E com energia barata, nós não vamos ter problema de água, nós não vamos ter problema de alimento, não vamos ter problema de energia, nós vamos ter problema de emprego. Vai faltar emprego. Então, a agricultura, a agroindústria integrada com a área de energia pode resolver isso tudo. E acabar com o que eu chamo de eletrocardiograma da participação do etanol no combustível de ciclo óptimo. Isso aqui é absoluto reflexo da falta de política, né, da falta de uma regulação. E, nos últimos anos, participação em gasolina equivalente variando de 30% a 45%. Um absurdo isso. Porque tem um outro lado da moeda. Significa que a Petrobras vai ter que mudar o perfil de refino ou importação, exportação, a cada variação brutal dessa outra. Né? E a instabilidade que isso gera para o sistema produtor. A possibilidade de recuperar essa curva aqui é real, ela não é fictícia. Tá? Nós calculamos isso aqui, é a evolução do rendimento agroindustrial em litros de hidratado equivalente por hectare, no início do prófluxo, que é Brasil, não é Centro-Sul, era 2025. Até 2010 chegou a 6.831. Podem usar esses dados como referência. Eles são a conversão pura e simples em ATR e depois em hidratado equivalente dos dados de produção de açúcar e álcool a cada ano. Tá? E com os dados de área ocupada por câmbio. 6.831. 3,54% ao ano compostos em 35 anos. Só que de 2010 a 2016 caiu 3% ao ano. Nós estamos em 688. E a gente sabe que hoje tem produtores confortavelmente
na condição de 8.300, 9.000, e tem topo de cadeia que está acima de 10.000. Então, a indução de ganho de produtividade é que vai permitir que a gente tenha, se nós retornarmos à situação de 2010, o custo cai 12,2%. Se a gente chegar a recuperar ou atingir a média do setor, hoje, das mais eficientes, a gente reduz o custo em 19,4%. Se a gente for no topo, reduz em 29% o custo de produção. É essa conta, Miguel, que o pessoal que está preocupado devia levar em conta, e não se vai ter que contratar mais gente para gerir o programa. E o CPC diz o quê? Nós poderíamos no futuro chegar a mais de 30, 35 mil litros por hectare, com diferentes tecnologias, aproveitamento da energia integral da cana energia, tá certo? Isso aqui eu tirei de uma apresentação do Gustavo. Então, vamos, na verdade, informar a sociedade, as pessoas, que etanol é opção moderna e eficiente. Tá? É uma opção que permite elevada eficiência energética e baixa emissão de gases de efeito estufa. Ela é superior à eletrificação atual. A célula combustível movida a etanol, na verdade, é o carro elétrico movido a hidrogênio. Tá? E, além de ser eficiente e limpo, ele promove emprego e renda. Esse maravilhoso quadro, preparado pelo Ricardo Abreu, da MAB, que foi incorporado pela IAA, conta tudo, tá certo? Ele conta que nós estamos com o etanol na frota flex não otimizada, emitindo menos gases de efeito estufa do que o carro elétrico europeu projetado para 2030. E a gente tem a condição de aumentar essa eficiência enormemente. Né? O ponteiro aqui, não sei onde está, mas ali, com biela variável, você vai caminhando naquela curva verde para baixo. O híbrido flex é a curva azul ali, tá certo? Que é bem mais eficiente. E a célula combustível está ali embaixo, baixíssima emissão de gás de efeito estufa e baixíssimo consumo energético. Tá? Ups. Agora eu me perdi. E aí, essa pesquisa feita pela KPMG, interessantíssima, tá certo? Feita agora em janeiro e fevereiro, junto a executivos da indústria automobilística do mundo inteiro. 62% deles concordam total ou parcialmente que os veículos elétricos da bateria vão fracassar devido a problemas de infraestrutura. E 78% acham que a solução, na verdade, é a célula combustível, que representa o real avanço para a mobilidade com a eletricidade. Então, o que a gente vê? O setor de etanol fez o ajuste na direção de sustentabilidade. Está preservando biodiversidade, recompôs aí mais de 258 mil hectares de mata ciliar, preserva a reserva legal, requalificou mão de obra, garantiu os direitos trabalhistas, está complementando a renda do trabalhador rural, mas até agora o papel do biocombustível não foi reconhecido. Tá? No biodiesel, a gente tem aí, hoje, uma produção potencial de 4,5 milhões de litros esse ano, né? Uma capacidade instalada de 7,3. Talvez, esperamos que a gente atinja o B10 em março, que é o que foi aprovado no CNPE, já ser implementado. Né? Mas a gente está esmagando 40% da soja. Se a gente passar para 65%, o potencial de biodiesel só com óleo de soja vai para 18 milhões de litros. E é importante 18, porque nós estamos importando 13 milhões de litros de diesel fóssil. Hoje a gente vai passar para 28. O biogás e biometano, ele pode chegar aí a 71 milhões de metros cúbicos por dia, distribuídos por todo o território nacional, resolvendo problemas ambientais. E esse potencial equivale a 24% da demanda de energia elétrica, 44% do diesel, 73% do gás. O bioquerosene é o sonho das companhias aéreas todas, né? Que pode gerar aí uma demanda de 3,7 a 5,6 milhões de toneladas de combustível sustentável para a aviação.
E tem gente que diz no mundo que nós somos verdes. Nós é que não divulgamos e não nos acreditamos nisso. Tá? Então, esse think tank aí fez um sistema de notas a partir de consumo de energia per capita, emissão de CO2 de combustíveis, poluição do ar, mortes causadas por poluição, produção de energia renovável. A única grande economia do mundo que é verde é o Brasil. Então, os princípios que estão por trás do programa são esses: competitividade, promover competitividade, dar credibilidade para a política, manter o diálogo, premiar a eficiência, dar equidade para todos os agentes envolvidos, trazer previsibilidade e premiar sustentabilidade. As diretrizes que foram aprovadas são conhecidas, certo? Fazem parte da resolução do CNPE. E por que a gente está tão preocupado? É urgente e relevante. Esses são os dois critérios que determinam para o governo se uma medida legislativa deve ser apresentada por MP ou projeto de lei. Tem que ser urgente, tem que ser relevante. Ora, os compromissos do Acordo de Clima, eles são muito sérios. Tá? E, pelo que foi demonstrado e já estudado, os dados do CAR indicam que o setor agropecuário está mais do que cumprindo as suas obrigações. Então, reflorestamento, criar obrigação de reflorestamento, não vai resolver. A meta é reduzir desmatamento para zero. Esperamos que isso aconteça, mas é um desafio. Biocombustível é a solução disponível para cumprir o Acordo do Clima. Só que ela está 8 anos à frente só. Abastecimento. Se nada for feito, a importação de gasolina passa de 3 para 24 bilhões de litros em 2005. A importação de diesel passa de 13 para 28. Dispêndio anual de 20 bilhões de dólares. O que a gente vai precisar fazer? Construir coisas. E o aquecimento global? A gente não pode desprezar isso. O PCC está dizendo que vai subir 3 graus Celsius a temperatura até o final do século. O Brasil é o país que pode catalisar essa mudança. Então, o que eu gostaria de concluir? O RenovaBio é muito simples. O RenovaBio é a respeito de duas coisas muito simples: indução de ganho de eficiência e reconhecimento da capacidade de descarbonizar. É difícil ter alguém contra isso. O efeito: previsibilidade, possibilidade de contratação futura, isso com implicações para a expansão, que é o que a gente deseja. Maior controle. Mas ele é o arcabouço básico. É a regulamentação que vai definir o alcance que o RenovaBio vai ter. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, o que a gente acabou de ver aqui é um roadmap do desenvolvimento do Brasil, né? Para a gente se tornar realmente uma potência que a gente tem que ser. Plínio, eu posso dizer mais uma vez, brilhante, não só a sua iniciativa, a sua capacidade de sintetizar, de simplificar coisas extremamente complexas, né? Como Einstein. Ninguém consegue entender Einstein. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguem realmente ler e entender. Mas o cara fez uma fórmula, né? O R, MC ao quadrado, que falou tudo. Energia, massa, essa relação é mais ou menos o que você, né? Está nos trazendo no RenovaBio essa simplificação, e a gente trazendo a inteligência nacional para fazer um plano de país. Mas não é um plano de país, qualquer país. É um plano para uma potência mundial, baseada nisso. Parabéns, parabéns de verdade.